Salve, salve, meus amigos, minhas amigas do esporte, estamos de volta. É o nosso encontro de todos os fins de semana. É o encontro do esporte, 28 anos no ar, fazendo melhor pelo esporte amador, dando força para o futebol profissional. Hoje mais um programa itinerante, estamos aqui na sede campestre do Sesc. Olha aí, ó, campo FIFA. Esse campo aqui foi utilizado para treinamento de seleções, de arbitragens, durante a Copa de 2014. E todos os anos tem aqui o Jogo das Feras, que é organizado pelo professor Brandão. Está comigo aqui uma das feras, Paulo Porto, técnico de futebol, 3 vezes escolhido o melhor técnico do Campeonato Gaúcho. Olha, temos boas histórias para contar. Vamos fazer um intervalo, roda a vinheta e nós voltamos daqui para esse papo com o Paulo. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Pablo é um técnico de TI atarefado. Tem que resolver muitos problemas todo dia, o tempo todo. Se não é a rede do servidor, é o sistema de segurança. Se não é o computador do vizinho, é a internet do condomínio. Como ele desliga de tudo isso? Pablo se liga na cultura. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Apresentações de teatro, música, dança, cinema, literatura, artes visuais e muito mais. Vá até o Sesc ou acesse o site. Uma mensagem pode interromper a sua vida. Ao dirigir, não use o celular. Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos embora então, estamos de volta direto do Sesc, o Jogo das Feras, arrecadação de fraldas, toda uma ação social organizada pelo professor Brandão. Paulo Porto, eu falei no início que tu fostes escolhido 3 vezes o melhor técnico do Campeonato Gaúcho. Vamos lá, 2007, Veranópolis. Veranópolis, campeão do interior. 2008, Inter de Santa Maria, também que voltava da 2ª divisão. Chegamos também como campeões do interior. E depois, em 2012, com a Caxias, quando a gente foi campeão da Taça Piratini, o primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Quantos clubes tu já treinaste no nosso interior aí? Olha, cara, são muitos clubes. Eu já passei por praticamente todos os clubes aqui. Trabalhei fora também daqui do estado, em Santa Catarina e em Pernambuco. Mas trabalhei em Pelotas, Brasil, Passo Fundo. Onde tem incêndio, eles te chamam. Mais ou menos por aí. Normalmente, isso é até uma característica da minha carreira, nem tanto em pegar um trabalho pela metade, mas sempre quando num início de temporada,
tu não tem aquela condição toda, tu vai fazer um time barato, tá com dificuldade, aí chama o Paulo Porto para resolver. E graças a Deus até agora a gente conseguiu fazer bons trabalhos e superar algumas expectativas, inclusive. Quando os times têm pouco orçamento, que é o que acontece com os clubes do interior, como é que se monta um time competitivo? Olha, na verdade, eu tenho diversas experiências no interior. Por exemplo, tu chegar num clube que normalmente tem poucos recursos, né? Quando tu consegue fazer um trabalho em conjunto com a direção, que a direção está junto, que tem alguém que entenda de futebol e que faça um trabalho, vamos dizer assim, bem planejado, né? Bem discutido, tu consegue montar boas equipes. Quando tu não consegue estabelecer esse canal de sintonia, né, com a direção do clube, né, nas escolhas dos jogadores, já fica um pouquinho mais complicado e normalmente não dá certo. Por quê? Porque o treinador tem uma certa rotina na coisa. Primeiro lugar, os times do interior não têm jogadores com contratos longos. Eles normalmente fazem um time novo. Pois é um time de 3, 4 meses. De 3, 4 meses. E tu chega lá, não tem nenhum jogador, tu vai ter que contratar todo mundo. Então, se tu consegue estabelecer um canal, vamos dizer assim, bem próximo da direção, a direção junta, né, com a comissão técnica, e tu elabora o teu planejamento tático, como tu quer que o teu time jogue, certo? Primeira coisa, estabelecer como é que o time joga. Depois, contratar jogadores dentro daquelas características que tu quer, né, que tu precisa, na verdade. Mas tem também muitas oportunidades, tu chega lá, já tem os jogadores. Mas no interior não tem muitos jogadores, não. Bom, tem as outras situações que tu chega e que o time está formado, até já está em campanha, não está legal, caiu o treinador, aí tu tens que, de uma certa forma, reinventar o time, né? Às vezes, Bosco, tem, por incrível que pareça, tem algumas situações que eu encontrei, assim, por exemplo, que eu cheguei num clube e no início do campeonato perdeu uma lá, empatou outra, o ambiente não estava muito legal, caiu o treinador, eu cheguei. Eu observando o treinamento, eu não mudei nada. Foi o caso do São Luís de Juí, por exemplo. Eu não mudei nada, o time estava legal, entendeu? Estava legal. Aconteceu algum detalhe ou outro que, de repente, naquelas 2 primeiras rodadas, o São Luís não conseguiu o êxito, né? Até era o trabalho do Tonho. O Tonho tinha feito um bom trabalho, mas não aconteceu a coisa direito e eu entrei na 3ª rodada. Bom, falei para os jogadores, olha, o esquema tático é esse, já vi os 2 jogos de vocês, vi os treinamentos, nós vamos seguir a mesma coisa, fiz uma alteração ou outra ali individual, saiu um lateral, de repente entrou outro, tal, 1 ou 2 modificações, ganhamos, se não me engano, 5 ou 6 partidas seguidas no gauchão, né? Quer dizer, então, agora tem outros momentos em que tu chega, que tu vê que a coisa realmente não está andando, aí tu vai ter que mudar a maneira de jogar, mudar alguns jogadores, isso aí é o feeling da hora, entendeu? Como é que funciona? O time te contrata, chega lá, o presidente, o vice de futebol, olha, nós podemos investir tanto, aí tu tem que trabalhar com aquele orçamento. Qual é a média de salário dos jogadores no interior hoje? Olha, hoje, na verdade, o padrão é tipo de 10 mil para baixo. 10 mil para baixo. 10 mil é o craque. É o craque. Aqueles caras que decidem muito, um pouquinho mais. Mas hoje, vamos dizer assim, o padrão mesmo é dali, de 10 para baixo. Aí tu estabelece, valorizar, por exemplo, atacantes, né?
meias qualificados, já tem um valor maior, né? Os outros jogadores volantes já não têm um valor tão grande, quer dizer, mas é daí. Hoje já teve até mais alto o futebol gaúcho. Agora o pessoal já está mais, né? Sentou um pouquinho mais a poeira, está mais controlado nesse sentido, né? E pelo que eu estou vendo assim, é por aí, 10 mil, exceção um pouquinho mais. 3 vezes considerado, escolhido, apontado o melhor técnico do Campeonato Gaúcho. O que falta para o pulo, para um grande clube, para um grande mercado? Olha, tu sabe que o futebol ele é muito interessante por isso. Tu nunca pode... não é matemática, as coisas não acontecem da maneira, né, como normal. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, né? E eu penso assim que eu tive bons momentos. Eu acho que a minha grande oportunidade foi no Caxias. Porque no Caxias nós fizemos um campeonato... Eu lembro que o Inter foi o campeão e tu fosse escolhido o melhor técnico pelo Caxias, não foi? Mas acontece o seguinte, no Caxias nós iniciamos um trabalho que foi muito bem feito. Aquele trabalho, sabe aquele negócio que tu começa o trabalho? Eu fiz o meu primeiro coletivo, o esquema tático do primeiro coletivo, e a escalação praticamente foi a escalação do primeiro jogo e do último jogo do primeiro turno. Encaixou, perfeito. A gente encontrou um grupo trabalhador, um grupo consciente, um grupo focado, que entendeu bem aquilo que a gente queria, né? Porque eu gosto de time que jogue futebol, não gosto de ligação direta, eu gosto que jogue, entendeu? E o pessoal entendeu bem e a gente conseguiu fazer um primeiro turno excepcional. Ganhamos, né, eu acho que com mérito, na verdade. No segundo turno, quando eu esperava que os meus diretores não. O meu diretor de futebol, né, a gente estabeleceu, olha, segundo turno nós vamos fazer para nos preparar para a final, porque nós não vamos conseguir ganhar o segundo turno, porque aí o dupla Grenal já está embalado, o pessoal, todo mundo já está de olho na gente, então vamos nos preparar. E a minha surpresa, como a gente não classificou para aquele turno, para as finais do turno, ele me demitiu, entendeu? Quer dizer, então aquela ali, para mim, foi a minha grande oportunidade. Eu já estava, vamos dizer assim, eu já estava com experiência suficiente, eu já vinha... Tanto que eu vou repetir, tu fosse escolhido o melhor técnico do Campeonato Gaúcho. Então, aquela final do Campeonato Gaúcho era a final que eu precisava, né, para eu poder, eu acho que, me mostrar um pouco mais, né? Mas não aconteceu, né? E aí eu segui o meu caminho e não tive outras oportunidades tão grandes, né, como aquela, né? É muito difícil, né? E hoje eu estou aí trabalhando porque eu gosto do futebol, o meu negócio é aquilo que eu me criei dentro do campo de futebol, né? E sem aquela expectativa, aquele negócio, não, eu tenho que chegar lá, não, eu vou fazer o meu trabalho, cara. Vai vir e vai chegar. Se acontecer, muito bem. Paulo Porto, sucesso para ti. Está presente aqui no Jogo das Feras, aqui no Sesc Campestre, organizado pelo professor Brandão. Nós vamos fazer o seguinte agora, nós vamos fazer um intervalo, vamos voltar daqui, vou falar com o Daniel Franco, grande lateral do Inter, técnico também, gente fina, gente da melhor qualidade. Fique aí, roda a vinheta, nós voltamos em seguida.
A experiência da natação para crianças tão pequenas, eu entendo que geram 3 benefícios. O fortalecimento do vínculo da criança com os seus cuidadores, pai, mãe ou um outro cuidador muito próximo. A socialização, porque é uma primeira experiência fora do ambiente familiar normalmente, né, dentro de um ambiente aquático, que gera esse terceiro benefício, então, que é a questão da segurança, porque gera uma instabilidade na água e quem tem que dar essa estabilidade, essa segurança, vai ser o pai ou a mãe ou quem estiver ali dando esse suporte para a criança. Então eu diria que é um benefício 3 em 1, porque fortalece o vínculo, gera socialização e dá mais segurança. Cada criança reage de uma maneira, né? Sem dúvida nenhuma, um grande benefício é poder ter toda a família reunida, fazendo um programa juntos, assim. Isso já por si só já é algo muito legal. A gente vê que a parte motora é algo que se desenvolve com a natação. Eles começam a tomar um gosto pela água e começam a se desinibir em relação à água, que é uma coisa legal, assim. Volta e meia a gente frequenta outras piscinas e vê eles pulando e mergulhando com 1 aninho de idade, que é uma coisa assim legal assim de ver, né? Sem medo, com a nossa assistência, claro. Tem uma outra coisa que a gente observou com eles, é que o número de infecções respiratórias diminuiu. Às vezes a gente pensa o contrário, né? Que vai trazer a criança na natação no inverno, no frio e vai deixá-las doentes. Parece que acontece o contrário, assim. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Uma mensagem pode interromper a sua vida. Ao dirigir, não use o celular. Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos embora então, continuamos aqui na sede campestre do Sesc, o Jogo das Feras. Tem ação social também, o pessoal está trazendo fraldas para uma ação social que o professor Brandão, que organiza isso tudo aí, está preparando. Daniel Franco, ídolo do Internacional, rodou esse Brasil todo, hoje técnico de futebol. Vamos falar um pouco desse campeonato gaúcho que vai iniciar aí, como acontece em todos os estados, né? Dura 3, 4 meses e aí o time se desfaz. E aí, qual é a motivação que tem o jogador e o treinador? Primeiramente, satisfação, né? Um bom ano para todos nós. Uma satisfação também estar participando desse evento beneficente que o Brandão faz, e eu acho que isso é muito interessante. E eu, sempre que eu posso, que eu estou em Porto Alegre, não estou trabalhando, e sou convidado, eu participo, porque eu acho que a gente podendo ajudar os outros sempre é importante. O Campeonato Gaúcho, na verdade, eu considero que não é nenhum campeonato, é um torneio, né? Porque os clubes se preparam durante um mês, o mínimo, os mais organizados um pouco mais, para jogar 2 meses e meio, 3, alguns menos, outros mais, com uma responsabilidade gigantesca de
de fazer uma boa equipe, de montar uma equipe do zero, porque poucos clubes do nosso estado, principalmente os do interior, conseguem ter calendário o ano todo, porque o custo para manter esses clubes abertos é muito grande. E começam do zero, montar uma equipe, montar uma comissão, montar uma equipe qualificada, capacitada para conseguir ter bom resultado no Campeonato Gaúcho. Isso é muito difícil, né? Então isso traz uma responsabilidade para os comandantes muito grande, para a direção, logicamente, para os comandantes, onde precisa, e aí está o seu nome, está o seu trabalho, tudo em jogo, precisa dar resposta imediata. E aí tu tem uma dupla Grenal, tu tem uma dupla Caju, que tem competição o ano todo. Agora tem a dupla Brapel. Tem a dupla Brapel. Então é uma competição que ela se torna, e ela é muito, sempre foi, né? O Campeonato Gaúcho sempre foi um dos regionais mais difíceis que tem no país. E aí com essas duplas que estão e que estão surgindo, ela se torna mais difícil ainda, mas é muito atrativo, é bom. A gente está na expectativa aí que seja mais um belo Campeonato Gaúcho e que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. O técnico fica o ano todo assim, vendo aonde estão os jogadores, quem é que pode formar um grupo. Bom, esse jogou comigo aqui, mas está jogando lá, vou ver se trago de volta. Como é que funciona isso? O treinador, ele tem que estar, minha maneira de pensar, ele tem que estar atento a todas as competições, não só do seu estado, mas de todos os estados. Até porque eu, particularmente, não pretendo ser um treinador somente do Rio Grande do Sul, né? A minha ideia, e eu dei sequência na minha vida profissional agora como treinador para desbravar novos horizontes, né? Buscar ser treinador a nível nacional, a nível internacional, quem sabe. Mas lógico que a gente tem que começar. E aí nós estamos começando num estado onde revela nos últimos 4 treinadores de seleção, os 4 foram gaúchos, né? E 2 duas vezes. E 2 duas vezes. O Filipão 2 vezes e o Dunga 2 vezes. E o Dunga 2 vezes. Então isso dá uma motivação a mais pra gente. Será que esse pessoal do centro do país aceita isso? Tranquilo não? Acho que tranquilo não, mas aceitar isso tem que aceitar. Então a gente tem que estar atento a todas essas competições, aos atletas que estão surgindo, acompanhar as categorias de base, porque hoje nós temos aí uma Copa São Paulo que está tendo agora, temos o Campeonato Sub-20 que foi disputado aqui em Porto Alegre, e muitos atletas dali agora nos regionais vão estar nos seus times principais, nas suas equipes principais. Então a gente tem que ter um pouco de conhecimento para saber quem são, onde estão surgindo, e na oportunidade que tiver, do clube que estivermos, tiver a oportunidade de trazer algum desses atletas, é sempre bom, nas carências, a gente saber onde buscar. Bom, tu fosse um dos laterais mais regulares do Internacional, Vacaria, Cláudio Mineiro, Daniel, como é que tu está vendo o Inter aí, que agora deu uma volta por cima, surpreendeu no Brasileiro do ano passado, agora se preparando? Primeiro, a expectativa que todos tinham no Inter, no retorno à Série A, com a manutenção do Odair no comando técnico, onde isso provocou muita desconfiança no início do Gauchão de 2018. E aí com trabalho, com seriedade, todos foram buscando o seu espaço, né? Para jogo a jogo, treino a treino. E hoje o Odair é uma realidade. Tu jogasse futebol com ele? Não, porque ele é mais novo que eu, mas eu conseguia ver ele jogar, treinamos algumas vezes juntos contra, mas ele era um bom jogador, né? E eu vejo o Inter nesse ano se preparando de uma maneira diferente, né? Está fazendo contratações pontuais, jogadores importantes, interessantes. Eu acho que foi muito bem analisado as carências do clube, da equipe, e o Inter está se reforçando nessas posições. Está qualificando o plantel, porque não é mais só o Brasileiro e o Gauchão, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, precisa de um plantel um pouco mais inchado, e isso está sendo feito. A direção, no meu ponto de vista, está agindo corretamente. Agora é esperar para ver aí como essas peças vão se encaixar no decorrer da competição. Eu torço para que dê tudo certo. Nessa tua carreira agora de técnico, te qualificasse, fizesse cursos? Eu acho, quando eu parei de jogar futebol e resolvi seguir na carreira, eu busquei, desde sempre eu falava para minha esposa, eu preciso entrar para não ser mais um.
Tu só não é mais um se tu buscar capacitação e qualificação. Não adianta eu ter sido ex-atleta que eu vou saber tudo como treinador. Muito pelo contrário, eu tenho que mostrar que por ser ex-atleta eu tenho algo a acrescentar. Mas não Que nesse país o ex sempre é ex, né? O ídolo deixa de ser ídolo. Exatamente. Então eu tenho que mostrar que eu estou capacitado, que eu estou qualificado. Então eu sou formado em Educação Física. Eu acabei de fazer agora, meio do ano, o curso da licença A da CBF. Então tem a capacitação já da licença da nossa entidade maior do país. Aliás, tens o CREF e tens o curso. Então esse não é problema. Esse não é problema. Pode sentar no banco. Posso sentar, posso assinar. Então, e a gente fala assim, sou formado, tenho a licença da CBF. Pô, não, mas a licença da CBF, principalmente, ela é algo que agrega muito para o profissional. Todos que estão lá são treinadores, todos que vão lá são treinadores, mas o que é passado no dia a dia, a convivência com o pessoal... Os bastidores que funcionam, exatamente, troca de experiência. Exatamente. Né? Exatamente, isso é muito grande. Isso é um conhecimento, uma experiência, a grosso modo falando assim, é uma faculdade, porque o curso que eu fiz lá foi a licença A full. Porque as licenças, a A ela é dividida em 2 módulos, o verde e amarelo. Então, tu faz um ano um, outro ano outro. E essa que tem no meio do ano, tu faz os 2 módulos numa sequência só. Essa aí que deu o rolo com o Renato, que ele não foi? A do Renato foi agora em dezembro, a minha foi em maio e junho. Então, ela é a full. Então, eu faço os 2 módulos numa sequência. Nós ficamos 18 dias na Granja Comari. Não são 10, que é essa de dezembro, são 18 por causa dos 2 módulos. E aí tu troca muitas experiências, muito contato com o pessoal. E isso é valioso demais. Foi muito bom, muito gratificante ter participado do curso. Tá certo. Grande parceiro, grande amigo, Sempre. grande ídolo do Internacional. Tomara que logo aí apareça um time, mas não uma barca furada, né? Porque o que aparece de barca furada, às vezes tem que dizer não, né? Às vezes, eu sou um cara que eu tenho muita dificuldade para dizer não. Tenho. Porque eu ainda sou a moda antiga que eu acredito nas pessoas, eu acredito no que te prometem, no que te falam, e por vezes no futebol a gente sabe como isso acontece, né, Bosco? Mas eu acredito que logo alguma coisa surgirá e a gente vai estar novamente trabalhando. Daniel Franco, grande ídolo do Internacional, técnico de futebol, formado em educação física. É importante dizer isso, porque os atletas, quando estão jogando, que são ídolos, estão ganhando muita grana, não pensam no futuro. Em vez de fazer um curso, de estudar e se preparar, na época do Daniel ficava jogando sinuca e cartas. Agora não, agora tem 5 celulares, tem videogame, tem uma série de coisas, né? Para desviar, né? É verdade, porque na minha época tinha sinuca, tinha carta, mas tinha um momento que se falava do jogo. Né, se falava do adversário, se falava das dificuldades que ia se encontrar. Hoje tu tem as redes sociais, tu tem o Play, que todos os quartos dos hotéis, os atletas já exigem o Play, né? Então isso afasta um pouquinho da realidade do jogo. E eu vejo que algumas coisas com essa evolução toda, que ela foi muito benéfica para o futebol, foi importante, mas algumas coisas não poderiam ter passado. Algumas coisas tinham que permanecer. Tipo, é importante tomar um cafezinho na concentração e conversar sobre o jogo, interagir sobre, lá o adversário contratou tal jogador, aquele jogador joga assim, joga assado. Está na concentração, estudar um pouco também? Estudar um pouco, porque o futuro só a Deus pertence, né, Bosco? Tu não sabe o que vai acontecer. Hoje tu é um atleta, amanhã ninguém sabe o que pode acontecer. Então é importante pensar... Vamos dar o exemplo aqui do Pinga. Exatamente. Graças a Deus ele está lá no Inter há bastante tempo, mas a gente tem que pensar um pouco nisso, e eu confesso, enquanto jogador eu pensava pouco nisso. Depois que eu parei de jogar, eu comecei a pensar, graças a Deus deu tempo, tanto que eu me formei, eu fui estudar depois que eu parei de jogar. Deu tempo de eu me formar, o Inter abriu as portas, trabalhei quase 8 anos na base do Inter, me capacitou um pouco mais. Além desse curso da CBF, fiz vários cursos, então isso sempre buscando, porque eu entendo que a gente tem que se preparar e nunca é o suficiente, sempre tem que buscar um pouco mais. Tá certo, vai lá. Um abraço. Vai lá fardar o teu time lá. Vai. Continuamos aqui no Sesc Campestre, o jogo das feras. Entra a vinheta, faz o break, voltamos em seguida.
A história do João é super bacana, ele teve uma experiência muito grande dentro do União e isso fez com que ele pegasse gosto pela prática de alguma atividade. Fez algumas escolinhas, fez natação, fez tênis e depois, como eu joguei muitos anos basquete, ele começou a curtir bastante também, fez as escolinhas de basquete e hoje já está praticando de forma bem competitiva, fazendo parte da equipe. O João sempre teve uma característica de ser um menino mais introvertido, mais tímido um pouco, né? E acredito que o esporte tem ajudado bastante ele, a ele tá podendo desenvolver melhor essa comunicação, essa facilidade em interagir em determinadas situações. Acredito que o esporte seja uma segunda casa, né? E ajuda bastante a gente a estar mais tranquilo em relação ao afastamento de problemas que a sociedade hoje nos traz. Eu gosto bastante do basquete porque eu crio novos amigos e também é bem legal porque é bem divertido e eu gosto de jogar. Se a criança puder experimentar diferentes modalidades esportivas e aí então poder fazer uma escolha, faz com que seja uma escolha mais dentro daquilo que tem a ver com o perfil dela e a chance dela permanecer praticando esse esporte, se for uma escolha feita por ela, é muito maior. E eu fico cada dia mais feliz com o que eu faço. Esses benefícios também podem ser encontrados em outros esportes, como ginástica rítmica, tênis, assim como outros. Dona Teresa é aposentada. Seus filhos foram morar em outra cidade. O marido passou dessa para melhor. Nem o Silvestre para em casa. Sabe o que ela faz para espantar a solidão? Música! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. O programa Maturidade Ativa é um deles. Grupos de convívio, inclusão social, oficinas e outras atividades para o envelhecimento saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Uma mensagem pode interromper a sua vida. Ao dirigir, não use o celular. Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos embora então, estamos de volta, direto da sede campestre do Sesc. O Jogo das Feras, todo final de ano tem, com uma ação social. Esse ano, arrecadação de fraldas geriátricas. E quem faz tudo o que é o LB2, Leandro Brandão 2, lateralzinho. Tu fardasse aonde? Eu quero saber onde é que tu fardasse. Pô, sempre essa pergunta, Bosco. Claro, não, porque tu pergunta, jogou aonde? Eu quero saber, tu fardasse aonde? Ah, foi vários anos de base do Grêmio aí, né? Bons tempos da base do Grêmio, depois São José, e depois fiquei rodando em uns clubes, né, Bosco? E agora aí na organização da base do Grêmio anos 80, e sempre no meu aniversário, sempre não, né? Há 6 anos esse evento que eu procuro fazer aí com meus amigos aí, com ex-jogadores, personalidades nossas aí, onde sempre tem uma razão, uma causa social, e essa é pra gente arrecadar fraldas pro... A gente não sabe ainda qual a entidade de caridade que a gente vai levar, né? A instituição de caridade. Mas juntamente com a parceria que eu fiz com o Sesc, a gente vai fazer essa entrega aí, juntamente com um jogador ex-Grêmio e um jogador ex-Inter. Bom, tu falasse aí, joguei no São José, joguei no Grêmio, depois rodei, que é o que acontece na maioria das vezes com quem está numa base de Grêmio e Inter, não consegue ascender e acaba rodando e às vezes se iludindo.
Eu acho que eu tive uma luz lá naquela época, Bosco, porque eu poderia ter rodado aí, muitos clubes aí, porque eu, preparo físico, um bom futebol na época, e era muito difícil chegar num profissional pela base, pelo Grêmio e pelo Inter, né? Tinha revelava um jogador, 2 jogadores, e justamente assim, um pouquinho depois que eu saí, 1 ano, 2, o Filipão revelou vários jogadores na base do Grêmio, né? E em vez de ficar rodando clubes mesmo, eu preferi ficar jogando futebol amador, futsal e estudar, poder ter a oportunidade de me qualificar na minha área, que é educação física, e não me arrependo de ter feito essa escolha, né, Bosco? De não ter jogado em clubes interior aí, né? E ter a oportunidade de estudar e agora sim conhecer essas feras todas aí que a gente via só pela televisão antigamente e agora estamos jogando com eles aí. E vocês têm uma convivência boa, porque eu seguido vou te visitar lá na Ciclo 21, né, que é um centro de treinamento na Ipiranga, que é do LB2, e lá uns treinam ou fazem que treinam, né? Mas é a resenha. Não, o pessoal tá bem, tá treinando lá, forte, né? Tivemos vários ex-jogadores já treinando lá, atualmente temos árbitros treinando lá também. Meu amigo Mário Chagas estava treinando até pouco tempo, né? Encontrei ele lá. Isso, Francisco Neto Chico, que chegou agora aí também, treina lá com a gente. Então é bem bacana essa convivência com ex-atletas, com ex-árbitros que estão lá treinando para continuar se aprimorando porque eles gostam de fazer ainda. Tem uns que gostam de jogar futebol, outros gostam de jogar basquete, outros gostam de correr e estão lá se preparando para poder condicionar e dar sequência nos esportes de cada um. Né? Fala muito na base anos 80. Mudou muito de 80 para cá? Muito, muito. Olha, nós tínhamos uma base muito boa, uma base muito forte. Com certeza nos dias de hoje, com o empresário que existe hoje, a maioria da minha equipe ali teria sido profissional, né? No Grêmio foram poucos ali da nossa safra que vingaram realmente, né? Foi o André Vieira, o Jaques, que subia para a nossa categoria, que centroavante, né? Na categoria de cima tinha o Darley, mas foi ver lá na categoria do Darley, foi o Darley e o Murilo, entendeu? Goleiro também. Goleiro também. Hoje não, hoje às vezes revelam aí 5, 6, 7, 8 jogadores numa levada só de Taça São Paulo. Então, com certeza, acho que nossa época foi muito difícil e hoje muitos ali seriam grandes jogadores mesmo aí que passaram pelos anos 80 e hoje 90% já vestiram a camisa da base do Grêmio anos 80 nos nossos jogos, né? A gente completou 130 jogos agora em dezembro e o que passou de gente da nossa época lá quando tinha 9, 10, 11, 12, 13 anos, que é o que é bacana nisso aí, juntamente agregado com os ex-jogadores, né? Então, quantos ex-jogadores já vestiram a nossa camisa? Pô, só do Filipão ali, de 95 ali, quase 50%, 60% já jogaram com a gente, né? Então isso é bacana porque essa integração fez um grupo forte e bem conhecido aí no estado hoje, que é a base do Grêmio anos 80, né? Como é que tu tem disposição para tudo isso, Brandão? Todo sábado, eu acho que tem um jogo, ou todo mês tem um jogo, tu tem que andar atrás, tem que ligar, troca o WhatsApp, convida, confirma, não pode vir. Qual é a tua disposição nisso tudo? Olha, não é fácil, às vezes a gente cansa, às vezes a gente fica brabo com a situação, mas é que a gente gosta de fazer isso aí, né, Bosco? Não adianta, né? Até conversando essa semana com o Cassiano, grande jogador, vai estar no evento hoje aí, falou, Brando, tem que fazer um negócio de eventos aí. Realmente eu gosto disso, gosto de juntar, o pessoal compra as ideias, né? O pessoal gosta de fazer os eventos comigo. Pô, tava no Rio de Janeiro agora aí, passando férias aí, Natal e Réveillon. Eu vi que tu fosse jogar lá, tu fosse atrás da boleirada, aí, rapaz. Chamei o Mauro Galvão, chamei o Douglas Silva, chamei o Índio do Corinthians. E os caras foram, né, cara? Foram lá vamos fazer um almoço. Foi na Barra, né? Foi na Barra, almoço dos boleiros. E tava lá o pessoal tudo, cara. Então isso é bacana porque o pessoal gosta de estar presente, gosta de ter esse convívio, né? Compra a ideia e frequenta os eventos que a gente tenta fazer, né? Eu vi as fotos, o Mauro Galvão continua em forma, né? Joga tranquilo no Grêmio e no Inter. Fininho, ó, joga tranquilo. Inclusive agora, dia 23 e 24, a gente vai pro Rio jogar contra o Fluminense e contra o Vasco, lá nos Master deles, né? Veterano do Grêmio. E o Mauro Galvão vai jogar com a gente no Grêmio. Contra o Fluminense ele já confirmou a presença. Contra o Vasco ele não sabe ainda, né? Vai o Darley de centroavante daqui, não? Não, cara, esse aí é um grupo assim, porque o Grêmio tem vários grupos, né? Tem nós, que é a base do Grêmio anos 80, tem o Master do Grêmio, né?
tem agora, tem o 71, 72 do Grêmio, que é a safra do Carlos Miguel, e também tem a 6970. E o convite foi da 6970 para mim com eles lá, e fazer os convites para o Mauro Galvão, para o Douglas Silva, para o Jamir, que vão se juntar com a gente lá na Barra para esses 2 amistosos. O Jamir, que foi um volante aqui no Grêmio, mas que se consagrou no Rio de Janeiro. Ele está morando lá? Onde é que ele mora? Jamir mora em Ipanema, né? Na realidade ele está morando em Saquarema, né? E ele foi campeão daquele Botafogo lá, campeão brasileiro lá. Teve na seleção, né? Teve. Ele deu aquela cabeçada que sobrou no pé do Túlio lá e impedido fez o gol do título, né? Impedido, né? Estava impedido? Tava impedido, né? Não tinha VAR, né? E como é que tu joga com essas feras aqui? Tu só toca para eles, hein? Fica fácil, né, Bosco? Tem que pegar e tocar. Fica muito fácil jogar com os caras. Os caras... É diferente, né? Tu jogar com um ex-atleta profissional mesmo, porque os caras, eles têm a leitura do jogo, eles se posicionam, eles vão nos atalhos, eles tocam uma bola redonda, então não tem como não jogar bem no meio dos caras, né? É uma satisfação jogar com esses caras aí, realmente. E hoje aí os 2 times estão recheados de estrelas. Olha, os 2 times, nos outros eventos já foi assim, nesse também está assim, ó, tem até o banco recheado. Então vai ser um grande evento. LB2, Leandro Brandão 2, porque é lateral direito. Parabéns, porque está de aniversário também hoje. Sim. Quanto? 45. E eu vi no grupo de WhatsApp o pessoal te zoando lá, que tu é gato. Né? Que tu já tinha 10 anos quando te registraram. Não, ali é sacanagem, né? Vou mostrar ali no campo que não é isso aí, né? Tá certo, vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar aqui na sede campestre do Sesc, o Jogo das Feras. Vamos fazer o intervalo, voltamos em seguida. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! Vamos lá, gurias! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. O Lorenzo é uma criança muito ativa, então ele precisava de um esporte que cobrasse dele mais concentração e disciplina. Também ajuda muito ele o fato de que ele é diabético e ele usa um sensor no braço, então teria que ser um esporte que não tivesse contato físico muito forte, que poderia tirar o sensor do braço dele. Se a criança puder experimentar diferentes modalidades esportivas e aí então poder fazer uma escolha, faz com que seja uma escolha mais dentro daquilo que tem a ver com o perfil dela, e a chance dela permanecer praticando esse esporte, se for uma escolha feita por ela, é muito maior. Desde que ele iniciou a esgrima, o principal é a concentração, assim, é o tempo de concentração numa atividade, a dedicação, né, que ele tem. Isso reflete muito na execução dos temas da escola, em prestar atenção na aula. Ele tinha um pouco de dificuldade de se concentrar em alguns itens específicos, tarefas mais demoradas, e agora a gente nota que ele consegue se focar mais, e eu acho que esse é um super benefício que veio para ele com a esgrima. Assim como a esgrima, tem outros esportes que também oportunizam o desenvolvimento de habilidades emocionais. O judô, o vôlei, a ginástica artística.
Uma mensagem pode interromper a sua vida. Ao dirigir, não use o celular. Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos embora então, olha só que eu encontrei aqui no Sesc, Anderson, volante do Internacional. Que ano foi? Vamos recuperar isso tudo, hein? Bosco foi do ano de 92 até o início de 2000, né? Joguei 8 anos pelo Inter. Vamos lembrar o time, aquele time da época. Foi uma década um pouco difícil, né? Até porque é uma década que o Grêmio até conquistou muitos títulos, a gente não tinha uma equipe base, né? Eu acredito que o título da Copa de 92, que marcou bastante, e o campeonato em 97 também, que a gente ganhou. Naquele time da Copa do Brasil de 1-0, gol do Célio Silva, tu estavas? Eu estava no jogo do Rio, que a gente perdeu de 2-1, que foi o gol do Caíco, aquele jogo eu joguei, né? Mas no jogo da volta do Beira-Rio, não, com o gol do Célio Silva. Aí o Antônio Lopes te botou no banco? Foi. Até porque eu era jovem, eu tinha entrado na equipe no Rio, porque o Daniel estava suspenso, daí ele colocou o Ricardo na lateral e eu acabei jogando de volante. Aí na volta o Daniel retornou para a equipe e o Ricardo foi para o meio campo e eu fiquei no banco. Quando tu viesses para o Internacional, tu jogava nas categorias de base lá em Santa Catarina? Onde é que tu jogava? Não, na verdade eu comecei já direto jogando futebol de salão em Santa Catarina. Fiz o teste na época no Inter e no Grêmio, né? E foi em 89. E retornei em 90 para cá e fiquei na categoria de base do Inter durante 2 anos. E depois fui profissional e fiquei 8 anos como profissional. Vamos relembrar o time. Aquele time que tu mais jogasse. Olha, aquele que mais marcou foi em 97, que a gente conseguiu ganhar o Campeonato Gaúcho em cima do Grêmio, que o Grêmio, o ano anterior, tinha sido campeão, não me recordo se foi da Libertadores ou Brasileiro, né? E depois também no Campeonato Brasileiro chegamos em terceiro, quase fomos campeões daquele time. Aquele tinha o André, era o... André Doren. André Doren, era o Inciso, o Regis, o Gamarra, depois entrou o Marcão, e era o Luciano, lateral esquerdo, ou o Celso Vieira, né? No meio já era eu, o Fernando, o Sandoval e o Arilson. O Fernando que tinha vindo do Guarani ou é o Fernando, aquele que veio de São Borja? Isso, aquele que veio do Guarani. Depois ele jogou no Palmeiras. Até os 45? Jogou no Palmeiras, no Santo André também. E depois jogava o Sandoval e o Arilson, né? E o Marcelo às vezes entrava, o Marcelo Rosa também. E na frente era o Fabiano e o Christian. O Christian que fez o tal de vestibular, aquele que inventaram no Internacional, tinha 3 centroavantes. O Ashton, coração de leão, que depois foi estourar no Fluminense, porque no Inter e no Grêmio nem fardou. Aí tinha o Rob Gol, que veio do Paysandu, e tinha o Christian. Tinha o Ailton, que depois estourou na Alemanha, o Queixo, né? Isso, jogava muito. E na época nenhum dos 4 falaram que daria certo no Inter, né? E depois fizeram o tal de vestibular e o Christian acabou ganhando. Foi, é verdade, acabou passando o Christian, né? E na primeira, lembra até hoje que aí botaram o Christian na primeira rodada do Brasileiro, naquele ano em São Paulo contra o Corinthians, ele fez 2 ou 3 gols, né? Foi 3 gols, ganhamos de 3-0 e ele acabou fazendo os 3 gols, né? Mas antes no Campeonato Gaúcho também, ele já tinha feito um grande final de campeonato, ele e o Fabiano, e a gente só deu sequência. O Fabiano. Foi isso, verdade. E teve um ano que foi do Grenal do 5-2 também, né? Foi bem naquele ano que o Fabiano fez os 3 gols no Olímpico, no Campeonato Brasileiro. Hoje tu mora em Florianópolis? Isso, moro em Florianópolis, já estou há 8 anos, né, que eu parei em 2010. Saísse do Inter e fosse para onde? Fosse andar um pouco? Eu saí do Inter, fui para o Santos, depois fui para o Atlético Mineiro, depois fui para o Juventude, aí fui para a Itália, fiquei 8 anos na Itália e voltei, fui para o Criciúma e parei de jogar. Aí fazem 8 anos que eu parei de jogar, 9 anos agora, né, estamos no início de 2019. E o ano passado eu fiz o curso de treinador e agora estou esperando uma oportunidade para mim retornar novamente para o futebol. Vamos lá então, como é que é? Eu estava falando com o Daniel antes, também fez o curso. É importante a especialização, até que ponto a teoria serve mais que a prática ou ela se completa? Eu acho que é uma mescla, né, Bosco, porque não adianta hoje você só ser jogador de futebol, não ter estudado, não ter feito também uma preparação para ser treinador. E também você também só ter a parte acadêmica e não ter a parte do campo. Eu acredito que hoje em dia seria uma mescla, né, se principalmente quem foi jogador de futebol conseguir se especializar, como o Daniel está fazendo, né, como outros jogadores também, eu também estou procurando me especializar, até porque hoje em dia o jogador tem que ter a parte teórica também para conseguir colocar em prática tudo aquilo que já tem um conhecimento, né? Eu acho importantíssimo e eu estou dando essa sequência para ver se eu tenho uma oportunidade também e estudando cada vez mais.
Pelo que sei, tu estás de muda para o Rio Grande do Sul, provavelmente para treinar uma equipe gaúcha, é isso? Na verdade eu vou conhecer uma estrutura de um clube agora no interior, né? Amanhã eu estou indo viajar com um amigo meu que fez o curso comigo. E se der certo eu vou retornar novamente para o Rio Grande do Sul e é onde não deveria nem ter saído. É verdade. Eu não vou dizer o time, a pedido, mas é na cidade de Rio Grande. E lá tem 3 equipes e as 3 têm boa estrutura. Só não estão na Série A, mas tem boa estrutura. É um recomeço, né, Bosco? Quando eu comecei a jogar futebol também, tudo era novo para mim, agora vai ser novidade também trabalhar na outra parte que é fora do campo, né? Mas eu acho que pelo conhecimento que eu já tive, assim, até jogando até muito tempo fora também e com grandes jogadores, eu tenho certeza que tem tudo para dar certo. Casado, com filhos? Hoje, atualmente, eu estou solteiro, né? Mas eu tenho 2 filhos, né? 2 filhos maravilhosos que estão em Florianópolis, né? Qual a idade deles? 17 anos, meu filho acabou de terminar o 3º ano, de 2º grau, passou em 4 vestibulares, é super inteligente. E aí tu mostra as fotos para ele, porque naquele tempo era só foto ou tinha fita VHS ainda? Ele chegou a me acompanhar na época que eu fui embora para a Itália, ele me acompanhou, todo o crescimento dele foi lá, né? Mas você jogasse aonde lá? Eu joguei no Ancona, joguei no Veneza, no Brescia, joguei em times médios, né, que não tinha o passaporte europeu e não tive a possibilidade de jogar em times maiores, assim, né? Mas foi uma experiência maravilhosa que eu tive, né? Mas e eu também tenho uma filha de 7 anos também. Esse foi um dos motivos que eu acabei ficando muito tempo em Florianópolis sem ter me especializado, retornado ao futebol, porque eu pensei primeiro no crescimento das crianças, agora como eles já estão adultos, já estão maiores, aliás, eu quero dar prosseguimento na minha carreira. Até porque todo o jogador tem um sentimento de culpa, o jornalista tem um sentimento de culpa, porque preciso viajar, preciso concentrar, né, vocês, e acabam não vendo os filhos crescerem. Isso daí é uma coisa que marca muito, né? Principalmente nós, jogadores, os jornalistas e quem é do meio, né, que tem que viajar sempre, não tem essa possibilidade de ver o crescimento. Geralmente fica com as mães, ou então eu, por exemplo, eu não vi meu filho nascer, né? A minha filha eu já vi porque eu já tinha parado de jogar. Mas é uma situação que tu acaba não acompanhando, né? E eu procurei dar prioridade mais aos filhos, ao crescimento deles e agora eu vou dar prosseguimento à minha carreira. Bom, sucesso. Anderson, grande parceiro, grande volante, agora se preparando, fez o curso da CBF, técnico de futebol. Sabe que eu fico assim muito satisfeito quando eu vejo os atletas que conseguem visualizar assim na questão macro para se preparar. Porque tem muitos que largam a bola e eu joguei, fui ídolo e não preciso me qualificar, o que é um equívoco, né? Eu também acho equívoco. Eu acho que todo ex-jogador tem que se preparar se realmente quer dar prosseguimento, tanto como treinador, como dirigente, como auxiliar, enfim. Eu acho que tem que ter uma preparação, porque se não tiver preparação, eu acho que é difícil, porque é muito raro um ex-jogador conseguir se dar bem no futebol se não se preparar. Eu acho que é uma coisa que é a tendência hoje, né? Até porque a teoria hoje está aí para estar mostrando vários até acadêmicos que estão conseguindo vencer, porque tem que ter essa teoria. Eu acho que se for um ex-jogador, então, tem a possibilidade de vencer muito melhor. E o mercado se abriu mais, né? Tu não precisa estudar apenas para ser treinador. Pode ser gerente de futebol, pode ser o coordenador de futebol, tu pode fazer aquele meio campo entre o vestiário, o técnico. É verdade, tem também preparadores físicos que foram ex-jogadores, enfim, tem N situações que o ex-jogador pode conseguir exercer dentro de campo, até analista de sistema também, eu já tenho curso hoje de analista, né, para ver jogos, que tem jogadores que conseguem analisar melhor do que uma pessoa normal, enfim, tem N situações e estão abrindo bastante mercado. Vou te dizer, eles falam em 4-3-3, 3-5-2, não sei o que lá, e eu olho o jogo, olho, nunca vejo aquelas linhas. Aí o Claudião no Inter me disse, não, tu vê diferente. Eu disse, não, eu só vejo quando eles estão sendo atacados, que volta todo mundo, aí eu vejo que tem 2 linhas de 4. Agora esse negócio aí de 3-5-2, esse negócio não existe. É difícil, né? Assim, eu quando fui fazer o curso ano passado, existe muita nomenclatura que não existia na minha época, né? Os caras usam lá o terceiro terço, mas que terceiro terço? Próximo da área, mais próximo da área. Sim, é a situação que hoje em dia está mudando até o vocabulário do futebol, né? E tu tem que se adaptar, porque esses jovens hoje estão acostumados com esse tipo de nomenclatura e a gente tem que se atualizar e se especializar. Grande Anderson, sucesso! É o Encontro do Esporte, 28 anos no ar, fazendo o melhor pelo esporte amador, dando força para o futebol profissional. É o Jogo das Feras, com ação social, arrecadação de fraldas, tudo isso organizado pelo LB2.
Leandro Brandão. Essa é gente fina. Obrigado. Voltamos em seguida. Pablo é um técnico de TI atarefado. Tem que resolver muitos problemas todo dia, o tempo todo. Se não é a rede do servidor, é o sistema de segurança. Se não é o computador do vizinho, é a internet do condomínio. Como ele desliga de tudo isso? Pablo se liga na cultura. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Apresentações de teatro, música, dança, cinema, literatura, artes visuais e muito mais. Vá até o Sesc ou acesse o site. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais um Encontro do Esporte. É o nosso encontro de todos os fins de semana. 28 anos no ar, fazendo o melhor pelo esporte amador, dando força para o futebol profissional. Falamos aqui da sede campestre do Sesc, o jogo das feras com ação social, arrecadação de fraldas, tá certo? Grande abraço a todos, espero que tenham gostado.